mesmo, mano palhaço Matheus da Lelé Bicuda, encarnado em Chico Simões. Daremos início porque já demos. Esse encontro começou já faz mais de 500 anos, quando os nossos antepassados deram de cara com os europeus. De lá para cá, perdemos as almas e os saberes de mais de 1.200 nações indígenas. Umas 7 milhões de pessoas foram arrancadas das Áfricas e trazidas para cá como escravas. Quase toda a Mata Atlântica, metade do Cerrado e 1/5 da floresta amazônica já viraram pasto ou desertos da monocultura. Isso porque os reis da Europa e seus capatazes olhavam esse planeta e seus habitantes como uma fonte de riquezas infinitas, só para eles. O ponto de cultura é um local realmente de a resistência mesmo cultural, né? Um espaço de manifestação, de ter voz. Nós trabalhamos com cultura popular brasileira. Estamos tentando chegar o mais próximo possível do original de cultura de raiz africana, né? Através da dança, do dialeto, do canto. De tudo eu faço um pouco. Dança, poesia, cordel, aboio, chai. Só não sei fazer rezar. Sou rezadeira não. Somos 184 milhões de mestiças e imigrantes, num país que mente sua história, pois nossa elite prefere continuar a serviço das metrópoles globais, destruindo nossas matas e devastando nossas identidades. Mesmo assim, continuamos cantando, dançando, contando nossas histórias e acolhendo as pessoas. São nossas únicas armas contra a violência dos netos dos amigos do rei, que hoje são os capatazes das empresas que ainda colonizam e regem o Brasil do mesmo jeito. Mas faz 4 anos conquistamos o direito de sermos o que sempre fomos, ponto de cultura. Várias oficinas eu quero ir lá ver várias oficinas que tá acontecendo lá na Romaria. Áudio, vídeo, meta, gráfico, hip hop pra você. Os pontos de cultura não foram inventados por esse ministério. Os trabalhos já existiam, as comunidades já existiam. Agora foi preciso reconhecer, começar a dialogar, abrir as portas para essa ampla gama de experiências. Porque o ministério antes era um ministério que pensava a cultura exclusivamente como belas artes. Existe um vácuo que vai da ignorância à indiferença, ou seja, o governo não nos conhece, o povo não sabe quem nós somos. As únicas coisas que sabem a nosso respeito é de que nós lemos mãos, dançamos Gypsy King e é só. Roubamos criancinhas, ou seja, todo tipo de preconceito. Todo ser humano é um ponto de cultura, né? Cultura é essa nossa capacidade de dar valor simbólico às coisas, né? Uma ferramenta é uma ferramenta de trabalho. O martelo do seu pai lá, que trabalhava de marceneiro, de ferreiro, é uma ferramenta de trabalho. Mas depois que seu pai morrer, você vai olhar para aquele martelo e vai lembrar dele. O ponto de cultura é esse lugar onde a gente se reúne para dar valor simbólico às coisas que a gente faz, que a gente canta, que a gente dança, que a gente come, que a gente veste. Para ser reconhecido como ponto de cultura, cada grupo teve que fazer um projeto e passar por papel tudo o que fazia na sua comunidade, com orçamentos, planos de trabalho e uma papelada que a maioria nunca tinha nem ouvido falar. Mesmo sem saber escrever direito, muito menos nessa língua de projeto, mais de 800 grupos foram conveniados. Durante 2 anos, cada um teve ou vai ter direito a R$180 mil e participa de algumas ações para fortalecer o diálogo e o trabalho em rede. Usar câmeras e computadores para gravar e trocar nossos saberes na forma de música e filme ainda é um dos grandes desafios para a maioria dos grupos, mas é uma das partes principais do programa. Devagarzinho, estamos conhecendo e dominando a informática livre.
E o mais importante é que cada ponto de cultura está se reconhecendo como um espaço de participação cidadã. Querido presidente Lula, a gente quer falar com você de brasileiro para brasileiro, de semeador para semeador. Um dos maiores problemas é a falta de diálogo com a burocracia, criado para proteger os ricos e manter a desigualdade social no Brasil. Hoje, a gente perde mais tempo com a papelada do que com as ações e as pessoas de nossas vilas. Para mudar isso, é que nós estamos aqui. É preciso que haja uma mudança na maneira de se pensar a relação do Estado e da sociedade. E os pontos de cultura sofrem com isso, porque os pontos de cultura são uma possibilidade nova, onde a sociedade passa a ter mais poder, onde o Estado transfere não só recursos, mas transfere poder e transfere capacidade de organização. E isso é um processo lento, porque isso mexe com as estruturas do Estado. Embora não seja fácil, né? Não é fácil. A gente tem que tentar olhando um no olho do outro, mantendo grande roda de conhecimento, de troca, de respeito. Não se senta um olhando para as costas dos outros. E isso foi um conceito tirado de um encontro de quilombolas lá em Campinas, onde não havia mesa para falar, e tinha uma grande roda, onde todo mundo era igual. Eu quero voltar a dizer algo que é fundamental e que o Ministério é o primeiro a dizer, é o primeiro a reconhecer. O Estado não está preparado para dialogar com essa experiência. O Estado, ele foi preparado para ser uma máquina centralizada, a um conjunto de regras e procedimentos que não são mais compatíveis com a realidade cultural do Brasil. Não são compatíveis com a experiência dos pontos de cultura. Quando eu comecei a me aproximar dos movimentos de cultura popular, o que eu ouvia, inclusive da esquerda, da qual eu fazia parte, era que a cultura popular era conservadora, era racista, era machista, era violenta, era não sei o quê. Depois eu vi que isso era uma leitura conservadora da cultura popular, porque na verdade, né, ela é isso quando ela repete a estrutura da ideologia dominante. Embora exista uma hierarquia, né, reis e rainhas do maracatu, capitão de folia, mas na relação cotidiana, né, não existe isso, não tem uma rainha que é venerada e que coma melhor do que as outras, não, entendeu? É o terceiro TEIA, mas é a minha primeira participação. Eu não fazia ideia que, na verdade, o Ponto de Cultura tivesse toda essa dimensão política e toda essa responsabilidade de fato. Não que eu pensasse antes que era brincadeira. Estou curtindo esse evento, estou achando muito interessante, né? Diversidade, direitos humanos. Num momento realmente de muita necessidade de reflexão sobre o que são os direitos humanos, o que é o respeito aos direitos humanos e principalmente a diversidade. O tema da TEIA Brasília 2008 foi Direitos Humanos Iguais na Diferença. Para lembrar que faz 60 anos que as Nações Unidas declararam que todas as pessoas são iguais, podem ir e vir, se expressar e viver de acordo com a cultura de seu povo. Mas só nossas nações afro-indígenas sabem quantas vidas e humilhações custa preservar a honra e o orgulho de sermos o que somos. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos é parceira dessa TEIA, já que o Programa dos Pontos de Cultura é o mais perto que o governo do Brasil já conseguiu chegar da diversidade desse país. E quem melhor para falar dos direitos humanos do que nós? Chegou Rafael Pelado agora. O que é que tem? O que é que tem? Sabe o que significa? Não, tem gente que se mete onde não cabe. Eu não preciso ter a mesma história da minha mãe, que não é uma vergonha. Minha mãe é lavadeira, minha avó também foi, só que não é essa
história que eu quero para mim, e isso já está muito ditado dentro da minha comunidade. O projeto social de arte não está ali só para ocupar as meninas, para elas não estarem engravidando, para elas não estarem sendo olheiras, para elas não estarem sendo aviãozinho do tráfico. Não é só para isso, não é ocupá-las, mas é dar acesso e fazer com que os direitos delas sejam efetivados de fato. E você tira da minha cara, porque a minha irmã vai sair daqui agora comigo. Eu quero ver. Você vai ver? Vai. Bora, Maria. Pegue sua coisa e vamos embora. É um encontro para discutir políticas públicas, né, dos pontos de cultura, e é um espaço também de celebração e de reencontro de todos esses pontos. A teia é uma construção. E nessa nossa construção nós já vamos de mais de 6 anos. O processo de construção dela já foi um processo diferente das 2 outras edições do evento, né? Já foi um processo assim, construído de maneira compartilhada com os pontos de cultura e com a comissão. E aí a teia acontece tendo como centro esse segundo Fórum Nacional dos Pontos de Cultura. O primeiro aconteceu no ano passado lá em Belo Horizonte, na TEI de 2007. Na TEI de 2006 foi apenas uma plenária nacional de pontos de cultura, né? Então esse assim talvez seja o momento mais importante na construção aí desse movimento nacional dos pontos de cultura. Casa nós vamos entregar. Peço a bênção, permissão, Mãe Rosa, Mãe Pedrina. São 25 que trabalham em diferentes linguagens artísticas, setores sociais, grupos que se articulam na rede. Nós estamos formulando 5 propostas específicas e 5 propostas gerais, de formas mais macro. Propostas gerais que a gente levantou. Criação de marco regulatório para o programa Cultura Viva, que garanta a continuidade do programa e suas ações enquanto política de Estado para além deste governo. Realização de cursos e oficinas em gestão de projetos para pontos e gestores do MIC, a fim de garantir a melhor utilização do dinheiro público e diminuição dos problemas de conveniamento nos pontos de cultura. Foi os pontos que construíram o fórum, construíram essa teia, e ela teve esse avanço, que não foi uma imposição do governo, não foi uma imposição de patrocinadores, de apoiadores, foi uma necessidade de se organizar e discutir políticas públicas, não só na perspectiva do programa Cultura Viva, mas uma política pública pensando na estrutura do Estado nacional que tange a questão cultura. Chega aí, é seu, é meu, é nosso espaço, vamos construir. Vem fazer parte, entra nessa evolução, tá aí. Uma grande pena é o fato da gente não ter algumas representações dos nossos estados aqui, como deputados federais, como senadores. Eles poderiam estar aqui de alguma forma, vendo, ouvindo e saindo daqui com um olhar diferente também, né? Eu quero ver periferia na frente, índio urbano na flechada, caboclo na remada, informação assimilada. Foi bom para nós também, todos os etnias, isso foi bom para nós. E foi começo, estamos aqui, junto com vocês aqui, né? Isso eu queria falar para vocês. Nós saímos fora aqui, ó. As crianças estão em peixe e adultos também. Essa cultura nós estamos ainda usando, ainda transmitindo para o nosso neto e nosso filho. Aqui, essa aldeia é nosso, primeiro lugar é o índio. Informação assimilada, delete pensamento negativo, duplique pensamento positivo. Tem nego por aqui que só precisa de porque o povo está chamando para si o que é dele, né? O que é dele, mas o beber água na fonte faz parte. Então os políticos têm que beber água na fonte. Que realmente eles tivessem deixado seus ternos em casa e beber um pouquinho da nossa água, porque a água dele nós bebe todo dia, né, meu? A capoeira Angola foi ela, mas quem me ensinou mais difícil. Está trabalhando na questão da construção. E isso é ser um mestre, isso é ser um guerreiro, é você valorizar a todos. A teia tem ajudado muito a gente a pensar as redes, né? Na verdade, nós temos várias redes que emergiram desses contatos com a teia. Ela produz uma sinergia muito positiva. Trabalhos em comum,
Essa associação permite que a gente venha a superar problemas, a se apoiar, a se ajudar e capacitar pessoas para que a gente possa fazer trabalhos cada vez melhores nos nossos pontos, onde a gente sai. Nós já saímos de Belo Horizonte, então, com a ideia de fazer o terceiro em Brasília e de que fosse o Inversão Brasileira o ponto de cultura que estivesse nessa coordenação. E é assim, convidado pelo Estado, ainda não é assim uma decisão do movimento que indica e tal. E aí nós fomos percebendo que entre nós mesmos, né, não tínhamos claro que formato a gente deve adotar. Né? Então a gente tinha propostas, tipo assim, não vamos fazer uma grande toré, uma grande roda com 800 pessoas. Usar todos os laptops, câmeras de vídeo para as pessoas se expressarem, colocar isso numa rede, até uma proposta conflitante com essa, lá no outro extremo, que é não, vamos tirar os delegados em cada estado, só pode vir para ter aquele que participou do congresso lá no seu estado. Então a Inversão Brasileira ficou nessa posição de dialogar, de construir até possível. Eu acho que a gente precisa tentar rever o que é o TEIA, né? Se a gente quer de fato discutir cultura popular e fazer uma grande mostra disso tudo, do que é a cultura do nosso país, né? Ou se a gente quer transformar ela no grande show business de massa. Nesse contexto, a gente tem muito que aprender e muito a se apropriar para, de fato, a mostra artística ter um outro lugar no Encontro Nacional de Cultura e Cultura. Começar a trabalhar esse palco de outra forma, porque a gente vem do terreiro. O nosso brinquedo é a nossa resistência. A brincadeira para a gente, para o povo dos terreiros de matriz afro-indígena, é a história de vida. Então tem que ter um outro olhar. Vocês que têm produção cultural, TMC3, qualquer programa que vocês queiram disponibilizar para a gente estará aceitando, a gente estará transmitindo para todo um ponto de cultura, para a internet, e esse arquivo ficará alojado no Estúdio Livre, que é um local também que está sendo transmitido via internet. Acesse www.estudiolivre.org. Cultura digital, aí é nós que se envolve. Nas nossas vidas, a gente já se ligou no poder da internet. Estamos quebrando a cabeça para aprender a usar os computadores, com consciência e autonomia, do nosso jeito. Na TEIA, fomos nós, artistas e ativistas da comunicação comunitária e da cultura digital, que fizemos a cobertura. Ao vivo, na Praça dos Três Poderes. Corremos atrás da ajuda de todos os programas de inclusão digital do governo e das comunidades dos programas livres. Fantástico estar juntos aqui fisicamente e se conhecerem. Juntamos Casa Brasil, Programa GESAC, SERPRO, TV Brasil, vários ministérios. Todo mundo trabalhou juntos. Por que não é sempre assim? Uma pequena equipe de programadores ajudou a melhorar os programas de produção gráfica. Com isso, ficou mais fácil para todas as comunidades e profissionais do mundo que usam software livre imprimirem jornais, cartazes, capa de discos. Antes das siglas, todo mundo é cidadão comum, hein? Exerça seu direito à comunicação, quebre tudo, chegue junto. Esse momento é um momento muito gostoso, ele é lúdico, esse encontro, essas de manifestações de culturas diferentes, né? Mas eu acho que cabe pra gente quebrar essa coisa e fazer de alguma forma algo diferente saindo daqui. Estão abrindo portas! Estamos presos. Metade entrou e metade está fora, porque o padre acha que são sacrilégios. Infelizmente, ainda há muito a ser feito para que as portas sejam de fato abertas para o povo brasileiro. Mas seguimos em frente aqui na Esplanada, porque somos diferentes, mas somos iguais.
aprendemos muito, né, com os nossos próprios erros. E, por exemplo, nessa gestão compartilhada, né? Isso não é o movimento agora que vai fazer a teia vai ser a nossa cara, pá. Chega o patrocinador e diz, não, eu quero aqui que seja assim, isso aqui não. Muito dos problemas da teia está ligado a essa história da lei do mecenato, que é assim, uma empresa, ao invés de pagar o imposto, pega uma parte daquele dinheiro ali e põe num evento diretamente. A ideia seria boa, mas só que ela põe no evento com algumas condições. Ela quer muito marketing, muita publicidade, né? Muito vender imagem. Ou seja, ao invés do imposto de virar hospital, escola, enfim, tudo que a gente precisa, né? Ele vai virando marketing, imagem de boazinha, de coisa das empresas também. Então isso tem que discutir, a empresa também tem que discutir isso. Tá chegando na praça dos Três Poderes. Venha Brasília 2008. Outro foi de não ter a medida da relação com o Estado, né? E o Estado, ele fica ali como uma entidade, né, onipresente, né, que interfere, que opina. E como um co-gestor, né, você nem pode, nem sempre falar, vamos remeter então essa discussão para uma plenária com o movimento. Quem defende a manutenção o movimento, assim, eu quero que o meu grupo participe, né, ou aquele grupo que eu estou indicando tem que participar. Não pode perder tempo com isso, a gente tem que ter essa sabedoria. E saber que o mundo ruim, ele também está dentro de nós e nós somos parte dele também. Quero ver meu mundo livre, coberto de amor e paz. Eu diria que a Teia de Brasília é um momento em que os pontos de cultura ganham asas. Eu queria parabenizar a todos presentes, a todos que vêm construindo esse diálogo intercultural que é a Teia, que certamente começa a ter reflexo em outras políticas de outros ministérios. Todo esse movimento que tem aqui pode ser uma caixa de ressonância, né, aos nossos parlamentares, para que olhem realmente a cultura do Brasil como ela merece. Não tem sentido trabalhar a cultura com educação separada de cidadania, é tudo uma coisa só. Daí nasceu o programa Cultura Viva. Quando o recurso chega na ponta, e com os pontos de cultura ele chega, às vezes até demora um pouquinho, tem dificuldade, tem uma burocracia, mas ele chega na ponta. Quando se faz isso, nós percebemos que esse país ele pode tratar muito melhor os seus filhos. É isso que a gente vai fazendo com os pontos de cultura. O que nós fazemos dentro dos nossos pontos de cultura é direito de existir, direito de sentir, direito de participar, que são o tripé do próprio programa Cultura Viva, que é empoderamento, autonomia e protagonismo. Isso não se constrói com uma ação que dure 1 ano nem 2, ela precisa de muito mais tempo. Então, o programa Cultura Viva conseguiu fazer com que se multiplicasse muito mais espaços culturais, onde não existia, né, novos, né, e, bom, podem durar só 2 anos e meio. Isso é um problema. Então, a permanência deles é o desafio. Falta muito para o Brasil compensar todas as injustiças que ainda são cometidas contra o nosso povo. Nós continuamos sendo enrolados por gente no governo e nas empresas que ainda acreditam no modelo de país que nunca foi sustentável. Somos a pedra no caminho das barragens, das transposições, das plantações de soja, cana, arroz, eucalipto, das queimadas e do trabalho escravo. Mas somos muitos e resistimos. Não aceitamos esse modo de viver que a gente vê nos jornais e nas televisões. Somos índios e índias, negros e negras, mestiços e mestiços, imigrantes, estrangeiros, apátridas, desterrados, gays, lésbicas, loucos e loucas, que vivemos com outras crenças, cultivamos outras riquezas. Arco-íris por la paz, por la paz. Mas se nós chegamos aqui como matriz africana antes de Cristo, e através da oralidade estamos resistindo há 500 anos, por que não vamos permanecer? Mantendo grandes rodas. Exato.
Quem rima, quem sabe, salve os guerreiros. Quem rima, rima, quem sabe, sabe. Salve os guerreiros de boa vontade. Quem rima, rima, quem sabe, sabe. Salve os guerreiros de boa vontade. A rima é inspiração para escrever, movimento de paz, atitude, poder, o pensamento, uma arma, uma munição. Um passo à frente, a revolução, a inquietude, o motivo, a reação. Eu autorizo o uso da minha imagem sem problema nenhum, só não sei dizer esse nome aí. Creative Commons na veia, conheço, e a licença de democratização de um bom trabalho realizado. A nossa liberdade, ainda que tardio, um moleque que reescreve a sua história. A todo canto do mundão, paz e glória. Quem rima, rima, vem com a gente de verdade. Salve os guerreiros de boa vontade. Se liga aí. De um lado um asfalto, do outro é chão de terra. Se liga aí. De um lado um asfalto, do outro é chão de terra. Esse é o quilombo, conheço a galera. Eu tô ligado o que acontece aqui. Sem treta e sem tiro, a parada é curtir. Aí, eu peço a Deus que ilumine minha comunidade, trazendo mais culturas e menos malandragem. Rapaziada, firmeza, trabalham com honestidade. Campinho, minha comunidade, venha conhecer e fique à vontade, não tem criminoso aqui, tem muito menos criminalidade. Rapaziada daqui, fique à vontade, liberdade pra curtir de montão. Esse é o quilombo do Campinho, sangue bom. Quilombo do Campinho, eu vou dizer como é. Se liga aí. E acredite quem quiser. De um lado um asfalto, do outro é chão de terra. Quilombo do Campinho, eu vou dizer como é. Se liga aí. E acredite quem quiser. De um lado um asfalto, do outro é chão de terra. Esse é o quilombo, conheço a galera. Quilombo do Campinho, quem quiser pode chegar, fazendo uma visita, conhecer nosso lugar. Nós se encontra é bem aqui, estado Rio de Janeiro, cidade Paraty, Terra de Preto, assim que é. Quem poderia imaginar que tudo isso começou através de 3 mulheres? Mas aí, se você quiser chegar, é bem chegado. Senta com os mais velhos que tiram lições de vida, história que por eles mesmos foram vividas, do tempo que passou e não voltam jamais. Quilombo do Campinho, força e